Eu queria que você explicasse um pouco o que é de verdade uma comunidade terapêutica, porque os familiares eles têm uma visão muito distorcida do que é comunidade terapêutica. Eu acho que a sociedade como um todo vê a comunidade terapêutica como um lugar que joga a pessoa lá dentro, e essa pessoa vai ser maltratada, vai ser... E, por outro lado, muita gente não sabe que existe. Sim. Né? Eu, enquanto clínica, e você sabe disso, recebo muito pedido de ajuda. Pelo amor de Deus, meu filho está morrendo e o que eu faço? Não tenho dinheiro. Eu falo, gente, existem comunidades terapêuticas que funcionam. Exatamente, Ana. A gente, em 2016, junto com esse trabalho da prefeitura, a gente começa um grande trabalho de organização do serviço das comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas já funcionam no Brasil há mais de 50 anos. Ela vem junto com a lógica da lei antimanicomial, né? Quando se acabam os manicômios, as pessoas ficam sem ter para onde ir. E as comunidades terapêuticas vêm com essa perspectiva de ser um braço forte nesse processo, de atender essa demanda principalmente dos usuários de substância psicoativa, os usuários abusivos que perdem o controle e que se comprometem muito com a droga e que desejam parar de usar droga e não conseguem. Então eles vêm para as comunidades terapêuticas. E aí a comunidade terapêutica hoje, desde 2011, ela tem uma RDC, que é uma legislação específica que organiza todo o serviço e dita as regras sanitárias para funcionamento. E junto com essa lei, vem um conjunto de portarias e normativas e notas técnicas organizando o serviço. Só que isso ficou muito à margem da sociedade. Por quê? Porque as instituições, por terem vínculos religiosos, muitas vezes da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, muitas vezes vinda de ações missionárias de pessoas que têm vocação para ajudar, se confundiram muito o tipo de serviço que era exercido. Então as instituições acabaram funcionando muito à margem. E os governos municipais e estaduais, eles não se organizaram como uma política pública estruturada para receber esse serviço. Então, o governo ele não tinha um setor como tem hoje que organizava essa legislação. Até porque não sabia, não conhecia, né? E que regulamentava essa legislação, por ela ser de 2011, ser uma legislação nova. E aí, quando eu entro, como eu já tinha visto o avanço em outros estados do Brasil, até mesmo porque eu fui gestor da Manassés, da comunidade terapêutica, durante quase 18 anos. Então, eu tive que viajar muitos estados e municípios regulamentando as instituições, na prefeitura, na questão sanitária, na questão documental, junto a setores como, por exemplo, jurídico, de justiça. Você começou a conhecer profundamente a legalização, a legislação, como funciona, né? A legislação de comunidade terapêutica e como ela já tinha avançado em São Paulo, como tinha avançado na Bahia, como tinha avançado no Ceará, em outros estados que se organizaram como uma política pública. Então a gente começa a fazer esse trabalho no Rio também de formiguinha, a trazer esses gestores de comunidade terapêutica para perto, começamos a conversar com eles e nós tínhamos alguns técnicos muito bons, Márcio Marins, que você conheceu, Márcio, que hoje não está mais no nosso meio, né, mas uma pessoa muito querida, muito técnica, que nos ensinou, né? Ajudou você na época com o seu instituto, nos ajudou muito a criar uma organização no município e a gente regulamentou as comunidades terapêuticas a nível municipal. E aí criamos uma coordenadoria de políticas sobre drogas com a pegada do cuidado. E aí a gente colocou as comunidades terapêuticas debaixo do nosso guarda-chuva. Conveniamos algumas. Para conveniar, você precisa ter as instituições totalmente saudáveis na questão jurídica, na questão contábil, na parte de licença sanitária, bombeiro e outras licenças. Isso já dá uma segurança para a família, né? Se ela buscar entender se que essa comunidade está regulamentada. Exatamente. Então, esse é o ponto bom de você colocar recurso público nessas instituições, porque elas passam por um processo de licitação muito criterioso. Elas precisam apresentar todas as certidões, todos os documentos, precisam aprovar seus planos de trabalho, precisam apresentar todas as licenças para participar de um processo licitatório. Então, comunidade terapêutica que recebe recurso é a comunidade terapêutica legal. Ok? Outro indício que existe muito importante nas comunidades terapêuticas para saber se ela é legal ou não. Se ela tem licença do conselho.
Porque o conselho fiscaliza. Conselho Municipal Antidrogas, Conselho Estadual, Conselho Federal. Se ela tem essas licenças, significa que ela é um ambiente já fiscalizado, que ela é um ambiente protegido. Na época que eu estava no Comad, eu até fui fazer essa fiscalização. Sim. Né? Você vê, vai com roteiro, vai com tudo que você precisa olhar, desde as questões sanitárias, as questões de humanização, programa terapêutico, acompanha se tem técnicos, se tem psicólogos, se tem assistente social, quais os profissionais que estão inseridos. Então, você sabe que essas instituições que estão debaixo do guarda-chuva do Estado, elas são protegidas, são cuidadas, são incentivadas. Aquelas que vivem à margem desse processo, que a gente não tem muito como fiscalizar e como garantir o serviço. Acesso e informação, né? Porque elas não estão dentro do processo. Então, não estão regulamentadas. Não é bom para o Estado ter as comunidades terapêuticas à margem. Não é bom para a sociedade não ter essas comunidades terapêuticas dentro de um sistema de política pública. Por quê? Porque daí elas caminham por si próprias. Então, essa galera, eles pegam os serviços clandestinos, essas denúncias que tem, e tentam marcar as comunidades terapêuticas como um desserviço para a sociedade. Tem pessoas que se identificam com os grupos de apoio NA, AA, Amor Exigente, e outros grupos, excelentes grupos tradicionais, já conceituados no nosso Brasil há anos, né? Um dos programas mais antigos que existe é o programa de NA. E tem pessoas que se identificam com aquele modelo. Consegue parar, consegue seguir. Outras pessoas vão para o CAPES e acabam, de alguma forma, absorvendo aquele programa que eles oferecem com a medicação, as equipes de psicólogos, assistentes sociais, equipe multidisciplinar, o CAPES AD, que está ali 24 horas para poder atender aquela pessoa nos momentos críticos de crise. Tem pessoas que vão para esses espaços e seguem. E eu acho muito importante, porque essas pessoas se identificam. Existem aquelas pessoas que vão para uma igreja evangélica, participam de um culto, ou vão para um centro espírita, participam de uma sessão, ou vão para uma igreja católica, participam de um retiro e nunca mais usam drogas. E se identificam com aquele modelo de abordagem. Se encontram dentro daquele espaço. E existem as pessoas que vão para uma comunidade terapêutica. Então, a comunidade terapêutica nada mais é do que mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de um ambiente de cuidado, de proteção. E de garantia de direitos. Por quê? Porque lá a gente vai inserir esse indivíduo na rede de cuidados. E a rede de cuidados é quem? É o CAPES, é o CREAS, são as igrejas, são os grupos de apoio. Porque esse indivíduo não é nosso. É um ambiente residencial e transitório. No teu Ele caso, passa pelo serviço. Você já tinha tentado outras alternativas? Muitas, Ana. Já? Muitas. Na época em São Paulo, eu mudei de cidade, mudei de estado, eu fui para as igrejas. Rapaz, eu me batizei umas 10 vezes na igreja evangélica. Você é super batizado. Super batizado. Eu tentei na época não era CAPES, era um centro de saúde mental que tinha próximo da minha casa, e eu frequentava lá psicólogo, assistente social, tomava medicação, e não avancei. Não foi o momento, não me identifiquei. Quando eu fui para uma comunidade terapêutica, eu me encontrei dentro daquele espaço, e ali eu consegui ficar limpo. É o que a gente fala, né? Alcoólicos Anônimos fala muito disso, né? É o despertar espiritual. E as pessoas, às vezes, não entendem, né? Que precisa... É que eu falei para você, você foi tocado quando você chegou na comunidade terapêutica, né? Alcoólicos Anônimos fala desse despertar espiritual. Sim, a virada de chave. É a virada de chave.